A causa mais nobre que eu acho que nós temos hoje é que precisa urgentemente de políticas públicas, né, para a gente conseguir realizar os nossos sonhos, os nossos anseios, né, principalmente da libertação animal. Hoje em dia, Belo Horizonte já não suporta mais ver carroças circulando pelas ruas de Belo Horizonte, os cavalos carregando toneladas, né, dia a dia, sol a sol, frio a frio. E quando a gente fala nesse projeto, dá-se a entender que eu criei um projeto de lei que eu estou simplesmente beneficiando os animais. Bom, seria um grande benefício para os animais que esse tipo de transporte se extinguisse, mas, na realidade, o projeto ele vai um pouco além. Esse projeto ele visa também o bem-estar humano. Afinal de contas, hoje em Belo Horizonte tem 2.357 carroceiros cadastrados e são 2.357 famílias. Seria demagogia, seria uma grande loucura minha criar um projeto de lei onde eu vá simplesmente proibir esse tipo de circulação de veículos nas ruas de Belo Horizonte e deixar desamparado 2.357 famílias. Qual que é o objetivo do meu projeto? A substituição das suas carroças por veículos de tração motorizada. Tá? Isso não teria custo nenhum para os carroceiros. Então, seria uma moto com motor de 150 cilindradas, acoplada com uma caçamba de aço inoxidável, que transporta até 400 quilos por vez. A pergunta que vocês vão perguntar, mas se eu não conseguir tirar minha carteira de motociclista, ok? Bom, será um patrimônio, será um bem que será entregue para vocês em troca, né, do animal. Aí, compete a vocês o quê? Procurar algum membro da família, um filho, um sobrinho, um neto, uma esposa, alguém que possa, de repente, estar tirando essa carteira, né, para estar conduzindo, junto com vocês. Porque como vai ser essa moto vai ser tipo um triciclo, porque ela vai estar amparada por uma caçamba traseira. Você pode carregar 2 pessoas, fácil. Alô? Você mais um passageiro. Então, se alguém da família conseguir tirar essa carteira, ótimo. Mas, assim, eu quero que vocês entendam o seguinte, se esse projeto virar lei, não tem como voltar atrás. Vocês receberão o bem de qualquer forma, será um patrimônio seus e, assim, vocês têm que lutar para que consigam tirar essa carteira. É importante para vocês. E entender que o seu serviço irá melhorar, a qualidade do seu serviço melhorar muito mais, porque você poderá fazer mais fretes durante o dia com uma moto. Você pode, de repente, deixar de carregar aquele entulho, carregar uma outra coisa, fazer uma mudança, transportar uma coisa mais tranquila, né? Ou seja, a Carla Sassi, a nossa vereadora de Conselho Lafayette, ela tem uma visão já um pouco diferente da minha. Eu já sou, não vou falar que sou um pouco mais radical, não, mas o projeto, ele visa realmente, né, acabar com os veículos de tração animal nas ruas de Belo Horizonte. Mas, em contrapartida, eu sei que nós temos 2.357 famílias, carroceiros cadastrados. Tá? 2.357 cadastrados. Essas famílias cadastradas não serão desamparadas. Não vou deixar 2.357 famílias sem esse amparo financeiro. Então, sabe quando a lei acontece, ela tem que ser cumprida. E eu vou lutar para que essa lei seja cumprida, e eu sei que eu estou fazendo o meu dever de cidadão, além de protetor, de estar fazendo o bem para vocês também. Né? É hora de Belo Horizonte evoluir. Belo Horizonte é uma grande capital, a 3ª capital do Brasil. Né? Chega de ver carroça nas ruas de Belo Horizonte. Para vocês é ruim, para o animal é ruim, para o trânsito é ruim, tá? Para o meio ambiente é ruim. Eu fiz uma visita técnica na URPV ali da Andradas, e aí, vou te falar, é um lixo a céu aberto. Então, assim, eu sei que vocês, de repente, são contra, como sempre serão contra, mas a partir do momento que vira lei, e Deus vai abençoar que vai virar lei, não tem como fugir à regra. Eu sei que eu estou com minha consciência tranquila, que eu não vou estar desamparando vocês. Né? Vocês terão condições de continuar o sustento da sua família de forma digna. Boa noite a todos.
Eu acho que essa audiência ela é muito importante, porque ela permite que haja aqui um espaço para a discussão, o debate, o contraditório, e eu acho que isso é muito salutar. E eu queria fazer uma comparação que pode lhes parecer um pouco dura e um pouco forte e talvez indevida, mas eu acho que quando a gente pensa no tempo que nos separa do que eu vou comparar, acho que vocês vão me entender. Há exatamente 200 anos, aconteceu uma revolução em Pernambuco, em 1817. E uma das questões que foi colocada pelos revolucionários era a questão da abolição da escravidão. A força de trabalho era, em sua maior parte, constituída por escravos. A abolição da escravidão era, portanto, não só um problema, uma questão econômica, uma questão, à época, já de civilização, mas era também uma questão social. Havia gente que não teria trabalhadores aí para desenvolverem os trabalhos. E vejam bem, essa questão foi uma questão central para que o movimento saísse derrotado. Mesmo tendo os revolucionários proposto o seguinte: uma abolição lenta e gradual. Vejam, a nossa história foi a história da abolição lenta e gradual. E nós pagamos hoje, em 2017, por este erro. Porque, no fundo, há uma mentalidade escravista, escravocrata, disseminada na sociedade brasileira. Se nós olharmos aí um pouco os dados do IBGE e analisarmos as origens daqueles que ganham menos, daqueles que ocupam as posições no mercado de trabalho mais subalternas, o que nós vamos encontrar? São aqueles cujos antepassados eram escravos. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar em duas situações. Primeiro, eu quero que o projeto seja aprovado. Eu quero também que os carroceiros se sintam contemplados, não se sintam prejudicados. Porque se trata de uma questão de civilização e de uma questão social. Quer dizer, tratar os animais da maneira como eles estão sendo tratados, e eu vejo com bons olhos o pronunciamento do senhor carroceiro aí, que trata bem dos animais, mas ele bem sabe que não só ele faz isso, outras pessoas não fazem, não é? E que eu tenho certeza que se ele pudesse fazer outra coisa, que não fosse explorar a força do animal para a sua sobrevivência, e ele faz isso porque ele precisa, ele estaria fazendo essa outra coisa. Então, qual que é a minha proposta, Oswaldo? Não é que a lei ela tenha um espaço de tempo para a eliminação dos carroceiros. Não que seja como a abolição da escravidão no Brasil, não é? Não, que não dure 80, porque foi 1817, já tem essa proposta de abolição em Pernambuco, e só em 1888 é que foi decretada a abolição com a Lei Áurea no Brasil. Eu acho que a gente pode ser muito mais rápido, não é? Fazer as coisas muito mais rapidamente. Mas eu acho, Oswaldo, que talvez você pudesse contemplar essa decisão. Está abolido o uso de animais para fazer transporte. Ao mesmo tempo, esse programa que é o programa de indenização, de concessão de motos para os carroceiros, mas também para aqueles que não se sintam contemplados com esse tipo de atividade, com o uso de motos, um programa de requalificação profissional, de tal sorte que eles tenham, ao final de um certo prazo, uma garantia de reinserção no mercado de trabalho, numa outra função, que seja melhor, que seja mais digna para eles, que lhes permita viver melhor, porque aí nós teríamos dois interesses contemplados. Que interesses são esses? O primeiro interesse, a maneira como o homem trata os animais, diz muito a respeito do seu grau de civilização. E, da mesma maneira, a maneira como uma sociedade trata os trabalhadores, sobretudo os trabalhadores
das camadas mais subalternas também é indicativo dessa sensibilidade, da sensibilidade com quem é prejudicado na sociedade. Então, Oswaldo, eu tenho certeza que você é um defensor da causa animal, mas você também, pelo tudo que você disse, um defensor desses trabalhadores. Então, seria simplesmente de fixar um prazo e, ao mesmo tempo, um programa de requalificação profissional. Eu acho que, além dessa medida que você já identificou, isso tudo permitiria que a gente saísse, não é, daqui contentes, os trabalhadores contentes, nós que somos defensores da causa animal também, e eu sou defensor da causa animal, mas também eu sou defensor dos trabalhadores, né, e por isso mesmo, não é, eu acho que pela sua sensibilidade você pode justamente tocar nesse ponto, não é, porque a gente está num momento em que, num momento histórico muito dramático, em que nós percebemos neste momento, em votação no Congresso Nacional, medidas extremamente danosas para os trabalhadores. Há um deputado do PSDB, infelizmente, partido da social-democracia brasileira, que na prática defende o trabalho escravo. Nós estamos em 2017, isso é uma coisa indecente. Então, Oswaldo, em respeito aos animais e em respeito aos carroceiros, nós poderíamos fazer essa proposta, alguns ajustes no projeto, não é? De tal sorte a mostrar para eles e mostrar para a sociedade de Belo Horizonte que a Câmara Municipal de Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil, são pessoas sintonizadas com esse tempo do hoje, com sensibilidade para questões do hoje, para a questão animal e para a questão dos trabalhadores que vivem em condições extremamente precárias. Então, é um ajuste no projeto. Né? É um ajuste que eu acho que isso eliminaria os conflitos, pacificaria o caminho para a aprovação do projeto, sem que ninguém dissesse que isso foi algo que trouxesse prejuízo para os trabalhadores. É apenas uma observação, né? Como se disse, quem sabe uma contribuição, ou quem sabe você já tenha pensado nisso, né, no seu projeto. Mas eu acho que a questão dos animais, se lá na frente ela conseguir ser resolvida, e a gente vai lutar por isso, né? Como você disse, a gente sabe que o caminho não é fácil, é um caminho longo da aprovação na Câmara, né? Serão várias audiências como essa. Mas acho que uma coisa que a gente tem que se preocupar também é quando terminar o transporte por tração animal, o que será feito desses animais para eles se aposentarem, né? Depois são animais que às vezes trabalharam 10, 15 anos. Nós mesmos, da nossa ONG, que não é voltada para isso, a nossa ONG é voltada para o resgate de felinos, né? De gatos, que é o que a gente consegue, né? Cães já exige mais espaço, é mais complicado. Mas nós fizemos um resgate especial da Hannah, uma égua que estava cega de um olho, ela teve que ser submetida a 3 cirurgias, de tanto que ela foi explorada, né? Ela foi explorada à exaustão, até ficarem feridas assim, no próprio osso, né? Quer dizer, graças a uma entidade que fez, então, essas cirurgias, não quis que divulgasse, mas foi uma sorte que a gente conseguiu encaminhar a Hannah para um sítio. Hoje ela vive lá muito feliz, a gente colabora, né, na manutenção dela, mas é uma coisa especial, né? É uma coisa difícil, não é? Mas a gente tem que pensar nisso, né, Oswaldo? É só isso que eu queria dizer, que tem que ter esse cuidado, né, para não ser que nem a abolição da escravatura no Brasil, que largaram os escravos à própria sorte, né? E a gente tem consequências até hoje disso, né? E em Lafayette, os carroceiros hoje, eles não são vistos como um problema. São poucos, mas os poucos que têm parceria com a ONG e com o Centro de Controle de Zoonose. Então, eles sabem que qualquer problema que eles tiverem com os animais, eles têm o telefone tanto da ONG quanto do CCZ, pode entrar em contato, não vão ser, né, discriminados, desde que não seja caracterizado nenhum tipo de maus-tratos com aquele animal. Hoje, inclusive, eu até mandei no grupo, o veterinário está também no grupo, do WhatsApp, um vídeo, eu pegando a estrada da minha casa, um dos carroceiros que eu conversei há pouco tempo, que eu pedi que ele não andasse sentado na carroça quando a carroça estivesse carregada.
E aí eu filmei ele hoje, correndo do lado, puxando, e a carroça carregada de capim, mas ele puxando a carroça. Então, pelo menos, ele foi sensibilizado. Então, a partir do momento que essas pessoas entendem a importância do cavalo para o sustento delas, do cavalo estar bem, dele não ser explorado, essa pessoa acaba virando parceira. Então, parei, filmei ele, assim, ele não viu que estava sendo filmado, não. Mas, então, é importante tê-los como parceiro, e, em contrapartida, tem que ser oferecido alguma coisa pelo poder público, porque eu acredito que a maioria dessas pessoas, se tivessem outra opção na vida, elas não seriam carroceiros, elas não estariam de sol a sol, né? Muitos são catadores, elas não, né, não têm final de semana, não têm feriado. Se elas tivessem outra opção, a maioria delas estaria seguindo outro caminho. Então, nesse projeto, Oswaldo, eu acho muito importante determinar o que é de responsabilidade de cada segmento do poder público. Tem a Secretaria de Saúde, o acompanhamento do pessoal dos PSFs, pelo menos lá é PSF, que eu não sei, são os postos de saúde. Que tem os agentes de saúde que vão de casa em casa, porque eles são os maiores fornecedores de informação que a gente tem dessas situações. Os próprios agentes de endemias, também em Lafayette, eles são instruídos a estarem repassando para os órgãos responsáveis as situações que eles encontram. A gente faz capacitação lá para eles, tanto para os agentes de saúde quanto para os agentes de endemias, para eles conseguirem identificar essa situação e, num primeiro momento, eles já têm as medidas, mesmo que pouquinhas, eles já conseguem fazer alguma mudança e repassam para os setores responsáveis. A parte de assistência social, e muitas vezes, igual no caso, né, quando se depara com a questão do acumulador, ele tem que ter um tratamento psicológico junto. E, conversando com várias pessoas, essa casa que eu visitei próximo ao Buritis não era específico daquela família. Muitas vivem nessa situação também. Então, ter esse acompanhamento. E lá também, em Lafayette, a gente já tem um cadastro de adotantes, porque quando recolhe, né, algum equino idoso abandonado, agora, felizmente, diminuiu muito, antes era bastante. A gente já tem para quem está encaminhando. Espera os 3 dias que a lei fala, né, para ver se o tutor aparece. Não apareceu, a gente já encaminha e dá o suporte veterinário, porque a gente sabe que o gasto com um cavalo é grande. E de ter o acompanhamento, né, para esses animais. O próprio FMG, um tempo atrás, eu acho que tinha um projeto, eu não sei como é que está andando, porque a partir do momento que ele ganha a sua confiança, ele vai tratar aquele animal dele infinitamente melhor, quando ele começa a ver como o animal melhora, como o animal fica mais bonito, o animal às vezes rende mais no trabalho, porque proibir de imediato não vai conseguir. Então, você tem que regulamentar. Né? Infelizmente, né, como a venda, né, dos animais, se a gente pudesse proibir, o mercado central já estaria proibido há muito tempo. Então, não dá. Então, tem que regulamentar e, aos poucos, essa cultura vai diminuindo. E, só para finalizar, muita gente agora me pergunta, né, se eu, como vereadora, vou deixar a causa animal de lado. Falo muito pelo contrário, porque quanto mais eu trabalhar para a vida das pessoas, quanto melhor a população da minha cidade estiver vivendo, melhor tratados os animais vão estar, que vai ser uma consequência. Então, quanto mais eu conseguir agregar para a vida das pessoas, menos trabalho eu vou ter com os animais. Então, o que precisar, né, na parte técnica, estou totalmente disponível a estar ajudando, porque realmente essa é uma das causas, né, que eu escolhi para a minha vida. Obrigada. O ser humano ele tem uma dificuldade muito grande com a mudança, né? E o direito ele foi mudando com a mudança da sociedade. Então, hoje não temos mais espaço para maus tratos aos animais. Como vocês 3 estão dizendo, vocês tratam bem os seus animais, mas a maioria de vocês não trata bem. Não é só carregando um peso acima do necessário, do que ele pode suportar. É chicote, sabe? Você se depara no dia a dia com carroceiros chicoteando os seus animais.
cegando. Você vê os animais trabalhando doentes, machucados. E isso não é a minoria, é a maioria. É a maioria. Nós temos provas disso, a grande maioria. Vocês tratam bem, mas vocês não são a maioria, infelizmente. Infelizmente. E o direito, ele muda conforme a sociedade muda. Porque, se fosse assim, a gente ainda estava com escravos, né? Então, a substituição dos veículos de tração animal é uma coisa hoje que não está acontecendo só em Belo Horizonte. Em outras cidades já aconteceram. Em outros países já aconteceram. Hoje, nós temos propostas de alteração do Código Civil para que os animais deixem de ser considerados coisas. Porque isso vai melhorar muito a proteção dos animais. Então, para vocês verem que o direito ele está avançando. Com a alteração do Código Civil, os animais não vão ser mais propriedade, vão ser coisificados, entendeu? Então, nós, seres humanos, nós temos muita dificuldade com o novo, porque nós temos medo disso. E eu entendo vocês, é um medo de mudar, é o medo do novo, mas o novo ele pode ser muito benéfico. E o dia que vocês se depararem com o novo, com as novas possibilidades na vida de vocês, a maior dignidade na vida de vocês, vocês vão agradecer esse momento. E é só isso, é que abram-se para o novo. E, infelizmente, isso está chegando nesse ponto porque a grande maioria maltrata os seus animais. E não dão o alimento necessário, não dão o atendimento veterinário necessário, chicoteiam, porque vocês podem ver por que então precisa de andar com chicote. Chicoteiam o animal, eu mesmo já presenciei várias vezes, não foi uma, nem duas, nem três, e não é só a questão, e abandonam animais transitando na pista, soltos, fogem e quando pegam, quando vão lá buscar, ainda espancam o animal. Bom, eu queria reforçar alguns pontos que já foram ditos, né? E é um tema de muitas variáveis, né? Nós podemos perceber aqui nessa discussão, e eu percebo claramente que nós temos um ponto em comum, que é a defesa dos animais. Nós percebemos nos carroceiros e percebo em todos vocês. E cabe a mim, como gestora pública, chamar essa discussão para os outros pontos também. Então, que façamos também a discussão técnica, a discussão social e a discussão econômica. E aprofundemos na questão da defesa dos animais também. Muitos carroceiros são carroceiros por opção, sim. Então, é uma coisa que é preciso ser pensada. Tá? Cabe a mim também esclarecer que nós temos uma parceria com a UFMG, através da professora Maristela. Então, o carroceiro que tem o cartão de vacinação e tem o emplacamento da carroça, esses cavalos são acompanhados, são vacinados. Nós temos um calendário de vacinação e a professora e seus estagiários também esclarecem sobre várias questões que vocês colocaram aqui. Eu concordo plenamente que nós temos os dois tipos de carroceiros. Temos a questão dos furtos de cavalos, que é um caso seríssimo. A gente sabe que muitos que estão aí nas ruas estão com cavalos furtados. Então, assim, com essa colocação, eu gostaria de mostrar o tamanho dessa discussão que nós temos, né? E eu acho importante todos participarmos. A Prefeitura está à disposição. Nós temos um corpo técnico que vem participando dessas discussões, pode contribuir, né? Nós somos favoráveis às causas, e eu acho que é importante a gente chegar num consenso, numa transição, que de fato pense no trabalhador, nos animais, na sociedade, né? No todo.
Tá? Eu gostaria de reforçar, então, a nossa vontade de participar da discussão, agradecer o convite. E eu queria reforçar uma coisa que foi dita aqui rapidamente. Hoje, nós não podemos discutir um tema em Belo Horizonte que não abranja a região metropolitana. Então, a lei é municipal, mas ela perpassa pelos nossos vizinhos. Qualquer assunto hoje discutido na nossa cidade, ele requer uma discussão com os nossos vizinhos. Então, se nós proibirmos aqui, vai acontecer do lado, nós vamos acordar com os cavalos dentro da nossa cidade e pertencentes a carroceiros de outras. Então, é uma discussão, talvez, metropolitana ou estadual, né? A gente está à disposição. Como é que você chama? Lucas, Lucas, você acha que você vai conseguir manter mais de 3 mil animais presos? Se o Brasil já está fundado, imagina vocês para tratar desse tanto de animal. Igual ela mesmo falou que cavalo gera custo. Vocês acham que vocês vão conseguir manter ou vocês vão pegar e matar e fazer salame? Não, ótima pergunta, Lucas. Você não estava aqui no início do debate? O prefeito Alexandre Calil, né, ele já me garantiu que ele tem um espaço em Esmeraldas, uma fazenda muito grande, que vai abrigar esses animais. Então, esses animais não serão abandonados, não serão fábricas uma fábrica de salame, de carne, serão bem cuidados, pode ter certeza disso. E você acha que uma fazenda vai aguentar? São mais de 2.500 carroceiros cadastrados. Fora os que não são. Só na minha casa mesmo, tem 26 animais, 26 cavalos. Agora põe todos os carroceiros. Aonde vocês vão arrumar verba para manter todos esses animais? Cavalo inteiro mesmo. Vocês vão ter baia o suficiente para manter todos separados um do outro? Igual lá em casa mesmo, tem 6 animais inteiros presos, separados. Vocês vão ter baia para manter? Pode ficar tranquilo, Lucas. Essa aí é a parte mais fácil de tudo. Por incrível que pareça. Pode ficar tranquilo. E outra coisa, se você quiser visitar esses cavalos, esse cavalo vai ter endereço. Tá? Ele não vai estar em santuários que a gente conhece por aí que não tem endereço. Esse cavalo ele tem endereço. Né? Ele vai poder visitado, você pode ir lá ver o seu cavalinho, ele vai estar lá, e muito bem cuidado. Agora, eu gosto de falar com você, aqui nós estamos conversando de uma forma bem direta e respeitosa um com o outro, eu estou achando muito bacana isso, essa nossa iniciativa, mas aqui é diferente. Aqui é uma nova política, é um novo político. Aqui não tem falsas promessas, não estou fazendo demagogia, né? Realmente, quem me elegeu, vocês não estavam aqui no começo, até vou repetir, quem me elegeu foram pessoas que acreditam em mim, que acompanharam o meu trabalho, não é um trabalho de agora, e que, outra coisa que eu te falar, anseiam exaustivamente por dias melhores pelos animais, pelos cidadãos de Belo Horizonte. Aqui a luta é a luta por todos, é pela vida. A vida, independente de qual seja, humana ou animal. Igual eu tenho 3 animais, aí eu vou ter que dar os 3 para... Tipo assim, igual você está falando, vai pegar o cavalo para dar a moto. Na realidade, o que acontece? Vai acabar as carroças nas ruas de Belo Horizonte. Você pode continuar com seus cavalos. Só não vai poder mais encaixar uma carroça para ele carregar. Para trabalhar, mas para passear... Não. Mas passear pode, isso. Só que eles vão ser microchipados. Por quê? Se esses cavalos forem encontrados nas ruas de Belo Horizonte, perdido, doente, abandonado, atropelado, nós vamos atrás de você, porque o microchip vai estar lá, eu vou identificar que você abandonou o cavalo. E o microchip é útil para vocês também em caso de furto. De furto. Porque vai ajudar vocês a comprovarem que aquele animal é de vocês. É com grande alegria que falo que o nosso prefeito Alexandre Calil, ele recebeu isso de uma forma muito carinhosa e receptiva. Ele tem grande interesse em que esses veículos de tração animal parem de circular nas ruas de Belo Horizonte. Tá? No diálogo que eu tive com ele, todo mundo acha, né, poxa, o prefeito é tão durão, né, tão assim, não, mas o prefeito ele é muito sensível
aos animais, isso me deixou muito feliz, indiferente da gestão anterior, não estou aqui para falar mal de prefeito anterior, mas eu já tive um contato com a gestão anterior, que é de uma grande insensibilidade à causa, e não só a anterior, mas as demais anteriores. Então, hoje nós temos o nosso prefeito Alexandre Calil, de uma grande sensibilidade. Ele chegou para mim e falou assim: Oswaldo, faz o seguinte, eu tenho interesse nesse projeto. Faça ele tramitar na Câmara, lute para que ele seja aprovado e deixe o resto comigo. Então, é um projeto ambicioso, caro, para as prefeituras. Hoje, de despesa nos cofres públicos gira em torno de 25 milhões de reais. Tá? Mas, se o prefeito falou, corre atrás, vamos correr atrás. Eu tenho certeza que vocês não gostariam de estar realmente em cima da carroça ali, usando o cavalo para transportar 500 quilos de cada vez, né, que vocês fazem frete, deve fazer uns 5, 7 fretes por dia, ou até mais, creio eu. É um trabalho cansativo, desgastante para vocês e para o animal principalmente. A nossa preocupação é dar essa qualidade de vida para os dois, para o ser humano, vocês, para o cavalo, né, que é o animal.